Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua nova fonte de informação, conhecimento e debate sobre o mundo do direito. A partir de agora, você participa da conversa sobre novidades jurídicas comigo, Luciane Cordeiro. Nesse bate-papo, eu nunca estarei sozinha. Vou estar sempre acompanhada de um especialista que vai nos guiar por esse novo caminho do conhecimento. Conhecimento, esse é o compromisso da Advise e da Paixão Editores nas entrevistas que você vai acompanhar a partir de hoje. Já aproveita e nos segue nas redes sociais, @AdviseOficial lá no Instagram e segue a Paixão Editores por lá também, @Paixão Editores. Conteúdo jurídico com qualidade você encontra nas revistas periódicas da Paixão. Então sente, pegue uma xícara de chá, de café ou uma água, caderno e caneta se gosta de anotar, porque está começando o Advise Entrevista. Para estrear esse novo canal de informações, tenho a honra de contar com a participação da doutora, professora, PhD pelo Instituto de Direitos Humanos em Coimbra, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, conselheira consultiva do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, conselheira editorial da Paixão Editores, autora de diversos livros sobre aposentadoria especial, advogada, a musa da aposentadoria especial, Adriane Bramante. Seja muito bem-vinda, Adriana, ao Advise Entrevista. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, a honra é minha. Obrigada pelo convite, pela lembrança do meu nome. Fico à disposição de vocês. É um prazer poder participar aqui desse programa bem bacana de vocês. Perfeito. Iniciamos, então, o mês de março falando sobre os direitos das mulheres. De forma específica, o direito previdenciário da mulher. Um assunto que a nossa convidada é especialista. Pode parecer um assunto simples, mas é importante que você, advogado ou advogada, conheçam a legislação e quais são os direitos previdenciários previstos para poder proporcionar autonomia, reduzir a vulnerabilidade social que vitimiza inúmeras mulheres ao redor do país e ainda empoderá-las, além de atuar na defesa de políticas públicas de proteção das mulheres. Doutora Adriana, então, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres no acesso aos benefícios previdenciários em comparação com os homens? Como superar essas disparidades no sistema previdenciário? Olha, na verdade, o direito previdenciário ele tem uma peculiaridade. Ele é um direito em que as mulheres são as mais atuantes. As mulheres advogadas são em maior número. A gente dá aula, a gente vai em congressos e aquele percentual assim de 80% de mulheres que enchem as salas, lotam as salas, porque é um direito que você, como você mesma disse, que lida com vulnerabilidade, com essa questão social, e isso realmente coloca as mulheres aí muito naquele sentimento de acolher as famílias, de acolher essas famílias nessa situação de miserabilidade. Então, o direito previdenciário é um direito que tem as mulheres como principal aí, agente do direito trabalhando nessas áreas. As mulheres hoje têm posso dizer, muita dificuldade no acesso aos benefícios previdenciários, porque você sabe que a renda da mulher, ela tem uma diferença em relação à renda do homem. Isso é histórico, né? A mulher ganha, em média, 30% menos do que o homem e, consequentemente, o benefício previdenciário da mulher acaba sofrendo uma redução, acaba tendo um valor de renda menor. Então, nós temos essa diferença. A reforma da Previdência trouxe uma alteração importante em 2019, que, a meu ver, foi bastante prejudicial, porque a idade da mulher, na verdade, houve um estudo em que se concluiu que as mulheres pediam o benefício da aposentadoria por idade aos 61 anos e meio, na média. E, por causa dessa média, eles acabaram alterando a idade da mulher para 62 anos. Só que, por que a mulher
só conseguia aposentar, em média, aos 61 anos e meio, porque a mulher, durante muito tempo, parou de trabalhar para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para cuidar do marido, e esse período em que ela ficou sem o trabalho não contribuiu, e quando ela retorna à contribuição, ela retoma essa atividade laborativa, para ela atingir o tempo mínimo de carência, que são 15 anos, acabava atingindo isso aos 61 anos e meio de idade, mais ou menos. Então, eles acabaram alterando a idade da mulher de 60 para 62. E isso, a gente vê a diferença das mulheres, a diferença para isso foi muito prejudicial, porque as mulheres, né, apesar de a gente buscar igualdade, elas acabam mesmo cuidando da família. A senhora falou que é principalmente as advogadas que cuidam do direito previdenciário. Como que eles têm trabalhado essa questão dessa reforma? Olha, na verdade, a gente tem trabalhado incessantemente, porque o direito está ali latente, né? Tem que buscar estudar. Esse é o primeiro caminho que as mulheres advogadas acabam ficando meio divididas entre o trabalho, entre a casa, os filhos e a necessidade, a importância também de ter um reconhecimento pessoal, profissional, de trabalhar. Então, as mulheres acabam, muitas vezes, divididas aí agora. Será que eu faço uma pós-graduação, né? Será que eu vou estudar? Será que eu vou me aprofundar, me atualizar? Mas eu tenho a casa, tenho os filhos, tenho que me dividir, e acabam tendo esse sentimento um pouco de culpa. Mas, na verdade, a gente percebe que as mulheres precisam realmente ir em frente, precisam estudar. Eu posso dizer por mim, Lu, eu tenho um filho, né? Hoje já está com 25 anos, mas eu tive que estudar, sempre gostei muito de estudar, sempre trabalhei muito, e nem por isso o meu filho hoje me culpa, porque eu não dei a educação, não estive presente com ele. Eu acho que não importa a quantidade de tempo, né? E sim a qualidade do tempo que você dedica para o seu filho. Então, a gente tem que se dividir, mas o direito previdenciário é uma área em que você hoje consegue lidar com o trabalho remoto, com o atendimento do cliente, né, de uma forma remota. Em algumas, claro, não todos os casos, mas em alguns casos você consegue lidar bem com isso. Vamos agora sobre trajetória, né, doutora Adriane? Considerando, então, a diversidade de trajetórias profissionais e da vida das mulheres, quais estratégias podem ser adotadas por advogados, por advogadas, para garantir uma abordagem mais inclusiva e sensível ao gênero na concessão de benefícios previdenciários? A gente precisa realmente... Hoje a gente tem um acesso mais fácil. Eu acho que conhecer as regras administrativas, conhecer as portarias, conhecer as regras, torna essa vida mais fácil e torna também essa procura, esse requerimento mais palpável. Então, é importante que essa inclusão aconteça de forma ampla, mas sem você desconhecer o direito. É importante que saiba quais são os direitos. Para você ter uma ideia, muitas mulheres hoje não sabem que a violência doméstica pode ocasionar, pode provocar um benefício previdenciário, e ela pode estar protegida. Inclusive, tem uma ação regressiva hoje, que é feita pela Previdência contra o agressor, que vai usar a lei aí Maria da Penha, né, para essa mulher que foi agredida, que teve a violência doméstica. Então, há uma ação regressiva, porque, na verdade, quando há uma agressão pela lei Maria da Penha, a mulher, a Previdência vai ser chamada para, uma vez havendo a qualidade de segurado dessa vítima, né, dessa mulher, ela vai receber um benefício previdenciário por causa do agressor, que a deixou incapaz para o trabalho por determinado período. E o fato dele ter provocado isso acaba ocasionando que o INSS entre com uma ação regressiva contra o agressor, para que receba como indenização aquele valor que o INSS teve que despender para pagar aquele período de benefício para essa
vítima de violência doméstica. Então, são coisas que vão acontecendo e que realmente vão trazendo essa proteção justamente nesse grupo vulnerável aí de mulheres que são agredidas pelos homens. E a comunidade jurídica sabe desse benefício? Por exemplo, se uma mulher hoje assistir a nossa entrevista e procurar um advogado, uma advogada, né, eles vão saber orientar essa vítima? Olha, por isso que o direito previdenciário é muito específico, é uma área muito específica. Então, é importante que haja conhecimento técnico da matéria e justamente para que você possa orientá-la. Por exemplo, não tem muita gente que sabe disso, não, e é importante que a advocacia previdenciária esteja preparada para receber essas pessoas e nessa situação de vulnerabilidade. A gente tem inúmeros outros exemplos. Por exemplo, eu atendi uma cliente outro dia que ela veio pedir aposentadoria especial. Ela era uma comissária de bordo e ela ficou um tempo afastada, em auxílio-doença, em auxílio por incapacidade temporária, porque a aviação abre porta, fecha a porta, carrega para cá, para lá, ela ficou com muito problema na coluna. E eu consegui, ao invés de aposentá-la na especial, que era o objetivo dela, aposentá-la por deficiência. Então, é importante que a gente conheça de forma panorâmica os direitos das pessoas, né, para que a gente possa oferecer a eles o benefício mais vantajoso dentro de um panorama em que a Previdência possa ter aí outro benefício compatível ou até melhor do que aquele que a pessoa inicialmente veio buscar. Então, isso é possível desde que você conheça todas as regras, né? Não só as administrativas, mas a lei previdenciária, a legislação previdenciária de forma geral. E a mulher que, por exemplo, lá atrás começou a trabalhar, trabalhou, mas aí teve filhos, filhas, e aí desistiu de trabalhar e ficou um tempão sem pagar a Previdência, né? Sem pagar o INSS, e aí volta a trabalhar e aí já chegou na idade, né? Certa para se aposentar. Isso também tem solução, doutora? É algo que os advogados hoje enfrentam, que conseguem trabalhar? Na verdade, é importante que a pessoa retorne a contribuição. Se parou de pagar, volte a contribuir, porque para aposentar por idade tem que ter 62 anos e 15 de contribuição. E aquilo que eu acabei de falar, existe a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que para a mulher é com 55 anos de idade, e não com 62. Só que para ela ter direito a essa aposentadoria por deficiência, por idade, ela tem que ter 15 anos pagos com deficiência. Então, se ela teve, por exemplo, um problema congênito, se ela nasceu com, sei lá, se ela teve uma poliomielite, se ela nasceu com cegueira, se ela nasceu com deficiência auditiva, ela pode ter direito a uma aposentadoria por idade, desde que ela tenha cumprido 15 anos de contribuição e com deficiência. E é aos 55 anos de idade, olha que bacana. Tem também a aposentadoria por idade rural, a trabalhadora rural, aquela que está no campo, da agricultura, lavradora, também comprovando 15 anos como lavradora, como agricultora, também pode ter direito à aposentadoria por idade aos 15 anos. Então, é importante que a mulher saiba quais são os seus direitos. E a gente vê muito aqui os homens, geralmente acontece sempre assim, os homens param de pagar ou não acreditam na Previdência, não vou pagar, para quê? E aí vai passar, eu preciso, só que assim, esse precisar passou. E aí ele tem um infarto, morre. Ele deixa os dependentes, muitas vezes a mulher com filhos, totalmente desamparada. Eu tive um caso aqui no escritório, fiquei com muita dó da cliente, porque ela teve um marido com uma depressão muito profunda, 3 filhos, e ele se suicidou. E ele não pagava a Previdência. Então, essa família ficou sem nada. Mas ele tinha 20 anos de contribuição, mas se ele não tinha qualidade de segurado, se ele parou de contribuir por determinado tempo, ele falecendo, a família fica totalmente desamparada. É importante que as mulheres tenham a iniciativa de pagar para os maridos, de pagar para os homens,
porque ela está protegendo não só a ele, mas a família. Eu atendo muitos clientes que eles pagam, às vezes, para ele, ou não pagam para a mulher, ou não fazem contribuição para ele, e as mulheres é que tomam a iniciativa de contribuir. Ela não está contribuindo só para ele, mas está contribuindo para a família, para proteger os filhos. Então, é importante que haja essa contribuição mútua. Aí a pessoa fala assim, mas para que eu vou pagar se a lei mudou e não vai acumular a pensão com a aposentadoria? Acumula sim. Vai poder receber, sim, pensão com aposentadoria. O que há hoje é uma regra de cumulação, porque há um escalonamento, mas não deixa de ter direito a 2 benefícios. É importante a pessoa ter direito ao benefício dela e ao benefício também do seu cônjuge, do seu companheiro, dependendo do caso. A senhora falou várias vezes, né, de pessoas que não acreditavam na Previdência, né? Para que eu vou pagar isso aí, né? Porque muitas vezes descontam um valor bem grande do salário, né? É muito importante você fazer essa contribuição, porque a Previdência Pública, por mais que a própria Previdência faça uma propaganda negativa, ela é o que garante hoje um benefício de subsistência para as pessoas. Então, ainda que você não acredite, eu não sei se eu vou pagar, não sei se vai ter dinheiro para mim, vai ter dinheiro sim, vai ter. A Previdência Pública é hoje um grande instrumento de distribuição de renda, né? E a pessoa tem que contribuir para poder estar protegida no futuro. A gente não sabe, essa CUTS aqui, né? Ela não vai durar a vida toda, né? E, doutora, hoje existe algum manual, alguma dica, algum checklist para advogados previdenciários a respeito das melhores práticas para lidar com situações em que as mulheres enfrentam dificuldade para comprovar o tempo de contribuição? Olha, não existe um manual, existem várias regras, e cada regra segue um caminho. Então, eu posso, por exemplo, eu posso ter uma empregada doméstica, muitas empregadas domésticas trabalharam sem registro. Isso foi corrigido em 2015, quer dizer, ontem praticamente, né? Há muito pouco tempo que a doméstica passou a ter os mesmos direitos de qualquer empregado. Mas durante muito tempo, as mulheres domésticas, para sustento da sua família, trabalharam em casa de família sem registro. E essa comprovação é muito difícil, porque você trabalhou numa casa de família, sem documentos, a testemunha é a família, que sabe que você trabalhou naquela casa, então acaba realmente comprometendo. Quais são as provas? A prova sempre é, primeiro, documental. O INSS não aceita para prova de tempo de contribuição apenas testemunhas. Então, você diz assim, eu trabalhei lá naquela empresa 5 anos, eu tenho lá testemunhas que podem ir na justiça ou no INSS. Isso não vai servir, porque a lei vai exigir prova documental para que você possa, depois, ouvir sim as testemunhas, mas primeiro a necessidade de comprovar documentalmente. E aí, por isso, as mulheres, principalmente, são muito prejudicadas. Por exemplo, no campo, a gente pega aqui a prova do trabalhador rural. O homem é o lavrador, e quando você vai no documento da mulher, ela é a doméstica. Ela não está escrito lavradora, agricultora, a mulher é a doméstica, como se ela ficasse dentro da casa e não fosse para a roça, não fosse fazer o trabalho. Então, essa diferença de documentos, porque é cultural isso, a mulher ficava em casa, né, e o homem quer trabalhar, só que não, os dois iam juntos, e a mulher, além do trabalho da roça, ainda fazia ali, tirar o leite da vaca, e dar comida para as galinhas, e cuidar da horta, e fazer ainda a comida, e cuidando da família, dos filhos e da roça e tudo mais. Estatisticamente, os homens se aposentam mais por tempo de contribuição e a mulher se aposenta mais por idade. Doutora Adriana, para nós encerrarmos, né, a entrevista, nós sabemos que as mulheres vivem por mais tempo, né? A idade é muito maior, né?
Você acredita que a Previdência hoje está preparada para essas mulheres idosas? Na verdade, não há uma preparação, muito pelo contrário, há um despreparo. Para você ter uma ideia, a reforma mudou em 2019 e a pensão por morte ela era 100% do valor da aposentadoria do segurado instituidor, do marido. Então, vamos imaginar que você tem aí uma avó que tenha seus 80 anos de idade, na idade da adolescência dela, ela não trabalhava fora, nunca trabalhou. E ela sempre viveu com a aposentadoria do marido, porque culturalmente era assim que funcionava. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje não, né? A próxima geração já não vai ser mais assim. A mulher está lá, está na lida pagando, totalmente independente. Mas essa geração de pessoas aí com 70, 80 anos é uma geração diferente da geração de hoje. Essa geração, muitas mulheres não contribuíram, porque não tiveram oportunidade, ou porque se dedicaram aos filhos e tiveram outros objetivos. E essa mulher depende hoje da renda do marido. Esse marido, ao falecer, com essa estatística de que o homem morre mais cedo que a mulher, ela vai ficar com 60% da aposentadoria dele, porque a lei mudou, o condomínio não é 60% menor, as despesas não são 60% menores. E isso vai impactar, sim, financeiramente esta família. Porque se é uma pessoa que tem 50 anos, ela ainda tem tempo para pagar, voltar a contribuir, pagar tantos anos para poder se aposentar, ainda está no tempo para isso, para correr atrás. Agora, a pessoa de 70, 80, que viveu a vida inteira acreditando que quando o marido morresse, ela receberia 100% do benefício, e ela vai viver com 60%, é um grupo de pessoas que vai passar necessidade financeira. O jeito da mulher recorrer, ganhar um pouco mais a porcentagem? Não, porque o Supremo já disse que esse cálculo é constitucional. Você entendeu? Então, o que precisa é que essa geração dos 50 a mais perceba que a lei mudou e que precisam contribuir para si. É importante que haja essa consciência, essa educação previdenciária, para que as pessoas percebam a importância da contribuição. Se a pessoa pagar como mês 70, R$ 75 por mês, quando ela precisar de um benefício por incapacidade, ela vai receber 1.400, 1.412, um salário mínimo. Planejamento é importante, né, doutora? Muito. Planejamento de vida, planejamento financeiro. Não só, e o planejamento, quanto mais cedo você fizer, melhor. Doutora, muito obrigada. Quero agradecer em nome de toda a equipe da Advise por ter participado do nosso primeiro programa. É uma honra, mais uma vez, estar com a musa da aposentadoria. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Parabéns aí pela revista, viu? Tá maravilhosa. Perfeito. Doutora, fala para o pessoal como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. A gente sabe que a senhora tem um curso aí também, está com inscrições abertas. Tenho. O pessoal pode me seguir no meu Instagram, que é @adribramante. E eu tenho um curso de formação continuada de aposentadoria especial, também está lá no site adrielebramante.com.br, chama Curso de Formação Continuada em Aposentadoria Especial. É um curso bacana, porque é um tema bem complexo, né? Mas a gente tem tido aí um resultado bem interessante. E quero parabenizar vocês também aí pela revista de Direito Previdenciário na Prática, que traz muito conteúdo prático também para essa advocacia que precisa estudar, precisa conhecer, precisa ler, e a gente, quanto mais estuda, mais entende que tem que estudar cada dia mais. O Advise Entrevista é uma parceria com a Paixão Editores, que oferece informação jurídica confiável, essencial e de qualidade. Os conteúdos jurídicos são distribuídos a milhares de advogados por meio de livros e principalmente por revistas de direito, que são digitais e multimídias. Os artigos são escolhidos por conselhos editoriais criteriosos. Acesse o site da Paixão Editores ou o Instagram e abra mais uma porta para o conhecimento. Nos acompanhe nas redes sociais. Toda semana falamos sobre um assunto diferente. Até o próximo Advise Entrevista.